Bom, Vingadores Ultimato e o Vingadores 3 Guerra Infinita. Peraí que o sonzinho ligou aqui sem eu querer. Eles são dois filmes que um complementam o outro, né? A gente está falando, o nosso canal está falando de maneira aí revolucionária sobre como que os conflitos pós-modernos, os nossos conflitos psicológicos e sociais na nossa era pós-moderna, do nosso modelo de sistema, do que a gente vive socialmente, na nossa civilização aí da virada do milênio, né, com o boom tecnológico, a pós-globalização, pós-capitalismo, etc. A gente tem dito como que os filmes dos Vingadores eles elaboram isso e eles superam isso, ao menos no nosso imaginário e no nosso inconsciente, né? Então, assim, a primeira coisa quando você tem um conflito, quando você tem uma sociedade em crise, quando você tem assim, diversos países, diversas nações, a era pós-globalizada é caracterizada por estar em crises financeiras, crises econômicas, crises de violência, crises de drogas, crises de guerras acontecendo, crises de energia, crises de petróleo, crises de todo tipo. E a humanidade parece que estava assim, se portando e agindo da mesma forma. Então, assim, o filme dos Vingadores 3 fala assim, pô, será que a humanidade tá merecendo tudo que ela tem? Né? Ou a gente passa o controle da realidade para outras mãos, como a manopla do infinito lá, uma luva que controla praticamente tudo, toda a realidade, né? Será que a humanidade realmente está merecendo? É aquela coisa assim, poxa, a gente dá, mas tira, né? Porque tem que haver algum tipo de merecimento. E de cara, esse tipo de merecimento é confrontado nos Vingadores 3, justamente pela vinda do Thanos, que é um super-herói que vai trabalhar essa lógica dentro de nós, né? Então a gente estava assim, naquela facilidade, os Vingadores na crista da onda, né? A gente estava na crista da onda, já tinham vencido diversos inimigos, estávamos famosos, né? E tínhamos facilidade, né? O governo, tudo estava um pouco que submetido à nossa lógica, a gente contornava tudo e a gente vencia tudo, né? Mas para a gente se tocar de que a gente tem algo de errado, a gente precisa sofreu uma perda, né? E essa sociedade em conflito, ela é caracterizada aqui né, nos Vingadores 3, justamente pela lógica do merecimento, se você não se esforça, se você tem tudo com facilidade, se você está na crista da onda, se você não se esforça, você pode perder. E alguém que estava se esforçando há muito tempo, que era o Thanos, escondido, se esforçando há muito tempo, pode merecer no seu lugar. Então, e pode controlar o mundo no seu lugar. E não mais você. Então, assim, os Vingadores 3, ele é marcado por essa ideia. Assim, a gente pode tudo, né? A era da facilidade, temos tudo fácil, a era do fast food, a gente come e joga, e joga a embalagem fora, né? A era do descartável, né? A gente descartou Thanos, os titãs, lá na origem dos tempos, na origem da mitologia, a gente descartou Thanos e os titãs para fora da nossa realidade a fim de construir a nossa realidade. Mas será que a gente está merecendo essa nova realidade? E para julgar isso, justamente alguém que foi descartado lá atrás, volta, um titã, justamente um titã que foi descartado lá na origem do mundo humano, da formação do mundo humano, volta para confrontar. Será que a gente está merecendo a realidade que a gente tem? E aí, essa cultura do pronto e do fácil, do, poxa, eu aperto um botão, eu tenho tudo na minha mão, eu tô assim, no meu auge, tenho tudo com facilidade, é confrontada por um ser que se esforçou por milhares de anos para conseguir aquilo que ele quer. Então, surge então a ideia do símbolo do esforço com o Thanos, e se a gente merece isto ou não. Mas o que a gente vê é uma realidade toda diferente, né? A humanidade, ela não necessariamente, ela deixou o mundo em conflito, ela pensou só nela, né? Ela pensou assim, eu não sou parte de uma realidade maior, de uma realidade ampliada, eu sou só por mim mesmo e eu vou fazer o que eu quero. E aí a gente viu crises ecológicas, geleiras se desfazendo, né? Crises climáticas de todo o tipo, demonstrando que houve um erro por parte da humanidade, como se fosse um castigo dos deuses, houve um erro por parte da humanidade e a gente está precisando rever os nossos valores. E nada melhor para rever os nossos valores do que ter uma perda, né? O ego perder alguma coisa. Então chega Thanos, aquele que foi descartado, aquele que pelos humanos só pensa, pelo fato dos seres humanos só mitologicamente só terem pensado neles e descartado os outros e não pensado nas outras partes da criação, nos titãs, nas montanhas, na natureza, na ecologia, chega então o Thanos, porque faz parte dessa natureza mais substancial, mais antiga, e diz assim, olha, aqui é o limite de vocês não vão conseguir passar por mim, porque vocês estão a dever, vocês estão atrás, no nosso ponto de vista,
se esforça mais, a gente é mais forte, e aqui vocês pararam. Aqui agora é a nossa. Os Vingadores sofrem uma vingança, né? Os Vingadores, os super-heróis, a humanidade sofre então essa vingança, ao menos no campo do imaginário, da vinda do Titã vindo tirar contas do que eles fizeram. E é bacana porque, assim, para pensar uma realidade que está em crise, que está em guerra, que está em crise ecológica, crise climática, em guerra, violência e tudo mais, a gente tem que pensar onde foi o nosso erro. E o grande assim, o grande mérito da nossa da expulsão até dos titãs, desde a da Grécia Antiga até até a gente fundamentar a modernidade, é o nosso racionalismo, é a nossa capacidade de raciocinar e se sentir superior à criação. E esse racionalismo, como quem diz assim, o racionalismo que diferencia as coisas, também nos diferenciou. Nós somos superiores, podemos fazer tudo o que queremos. O ego do homem ocidental é esse. A gente pode fazer tudo o que a gente quer, a gente pode usufruir da natureza o que a gente quiser, nós somos seres superiores. E isso é uma ideia do racionalismo, né? Como eu penso, eu sou superior e eu sou melhor, o racionalismo fundamental é isso, e eu me diferencio, o racionalismo, que é a capacidade de pensar, raciocinar, de dividir as coisas, eu me diferencio e eu me jogo de um lado da criação e todo o resto da criação do outro lado. E é aí que está uma grande falha, que é até mesmo representada no personagem do Doutor Estranho, né? Do Doutor Estranho, que é um mago, que ele coloca diversas mandalas, ele vai estudar nos Andes, né, lá no Tibete, e diversas mandalas, a sabedoria oriental, né, nos dizendo assim, olha, parou aí, a nossa realidade ela é maior do que você pensa, você faz parte dessa realidade e você faz parte de um todo cósmico muito maior, aquelas mandalas em movimentos, né, querendo dizer isso, querendo dizer que você faz parte de um todo maior, superior ao seu racionalismo e ao seu pensamento. O seu racionalismo te trouxe até aqui e o seu mundo está em crise. Então a gente age na sua frente, né? O mago, o Doutor Estranho, ele tem essa característica de ele vai agir na sua frente se ele considerar que o seu conceito de realidade ele está sob engano de alguma forma, né? Como quem diz assim, a realidade é muito maior, a gente tem que proteger a realidade de vocês da insânia e da loucura de vocês e do seu suposto racionalismo superior. Então é muito bacana porque são puxões de orelha, né? O Doutor Estranho pegando uma sabedoria oriental, dizendo assim, o mundo não é só como a gente aqui no Ocidente está vendo, como o nosso racionalismo está enxergando. A gente pega um titã, uma pessoa que foi expulsa lá na origem da criação do mundo, e ele nos derrota, uma pessoa que seria assim, o titã, ele é uma característica de irracionalidade, né? E os deuses seriam mais racionais, e o titã, a irracionalidade nos derrota, dizendo assim, a gente não é tão racional assim, né? O Titã volta e nos derrota. E também a gente tem que, para o ego secular, racionalista, ocidental, aquele que assim, pô, eu posso tudo, a gente tem que se aliar então a um submundo. A gente precisa da ajuda dos Guardiões da Galáxia, que são super-heróis do submundo, vivem numa nave suja, são fugitivos, são criminosos também, e que depois voltam a agir em torno de causas boas, mas eles são criminosos nas suas origens, né, são fugitivos e etc. A própria filha do Thanos está lá no meio, né? Então, são caçadores de recompensa, a gente tem que se unir a essa parte inferior do nosso inconsciente e trazer esses aspectos mais bandidos, né? E como se desse o braço a torcer, ó, somos derrotados, precisamos de ajuda, precisamos da ajuda dos Guardiões da Galáxia, né? E também da Mulher Marvel, né? A Capitã Marvel, que na verdade ela é um símbolo, o filme dela, e ela é um símbolo das desigualdades, dos preconceitos, do sofrimento das minorias, né? É uma mulher, e uma mulher super-heroína, né? Ela até no universo Marvel, ela tem os seus poderes seus poderes tirados em algum momento, e como que diz assim, aqueles que foram destituídos das suas coisas, né? Os que ficaram de fora, as minorias, as questões das diferenças e das minorias tão tratadas nos nossos tempos que giram em torno da Mulher Marvel. Então, assim, qual que é a grande lógica da gente fazer arte, da gente fazer livros, da gente fazer da nossa cinematografia ou das nossas séries? É justamente elaborar os nossos conflitos internos, conflitos do nosso tempo, do que a humanidade está passando naquele momento, né? Então, se a gente não passa por uma determinada coisa no nosso plano
físico, material, na nossa realidade imediata, aquilo fica no nosso inconsciente, fica na nossa cabeça e a gente tem que elaborar aquilo e equilibrar aquelas coisas no campo do nosso imaginário. Então a gente faz, e a gente cria os nossos personagens, a gente cria as nossas jornadas, a gente cria as nossas sagas. Então assim, o mundo aqui ainda não acabou, mas a grande lógica dos Vingadores Ultimato é mostrar aquilo que a gente não fez no nosso mundo, que é o puxão de orelha de ser derrotado, de mostrar as crises e os dilemas da sociedade, e aí a gente encontra a derrota, um cenário onde metade da humanidade foi totalmente dizimada, né? Assim, até onde vai a nossa ambição, a nossa ganância, o nosso desrespeito à natureza, as nossas guerras, a nossa violência. Aí a gente inventa um mundo onde realmente metade da humanidade já foi totalmente dizimada. A gente vê um Capitão América desanimado, desunido dos outros, a gente vê lutando a todo custo, a gente vê os Vingadores desanimados, né, desunidos um dos outros, lutando a todo custo, junto com o Capitão América, e a gente vê a gente vê o Tony Stark lá o Tony Stark lá no alto, com água, com sede, como se estivesse num mundo desolado, onde não se pode mais viver, né? Ele totalmente dominado pelo mundo tecnológico, mas o que adiantou se ele tá lá morrendo de sede, morrendo de fome e tudo mais? É tanta tecnologia lá, né? Próximo da Lua, flutuando próximo da Lua lá, sem nada. Então é um puxão de orelha, como quem diz assim, a gente perdeu tudo, mas agora a gente tem que então e o mundo está totalmente destruído e a gente então mas mesmo assim a gente tem que pensar no futuro. Aí surgem todos os uniformes novos dos Vingadores, do filme dos Vingadores Ultimato, né? E como quem diz assim, agora a gente vai, ainda assim a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que se reunir novamente e vencer o Thanos, de forma a encontrar um equilíbrio social, um novo facho de esperança para essa humanidade que perdeu tudo e que parece que perdeu tudo no lugar da nossa, porque a nossa fez todos os seus desvaios, todas as suas invenções, todos os seus avanços tecnológicos por meio da natureza, etc. E como se a realidade do nosso imaginário tivesse pagado isso na saga dos Vingadores Ultimato, onde a humanidade já foi totalmente destruída e as pessoas passam por muitas dificuldades, para então a gente equilibrar a nossa consciência aqui, na nossa realidade de fato. Então os Vingadores, eles se juntam, eles se unem com uniformes novos, como que diz assim, vamos agora então pensar no futuro, e conseguimos então, unidos, somente unidos, dentro de uma nova lógica, depois desse enorme puxão de orelha do nosso racionalismo, do nosso modelo social, de tudo que a civilização fez até hoje, a gente então recebe esse enorme puxão de orelha e a gente tem que reinventar tudo e unidos derrotar o Thanos. E derrotando o Thanos, a gente pode achar um novo caminho para a humanidade. Então, esta é a grande lógica do filme dos Vingadores Ultimato, reequilibrar, alcançar uma nova homoêxtase diante de todas as crises sociais da civilização pós-moderna e de tudo que a gente passou. Quem resolveu isso? Isso é incrível, porque todos esses dilemas sociais pós-modernos e filosóficos que a gente estava discutindo nos nossos livros de filosofia e nossos livros de sociologia, quem resolveu isso, no final, foram os Vingadores, e não os filósofos ou os teóricos, sociólogos e tudo mais. Foram os Vingadores na frente de toda a humanidade, na frente de de toda a humanidade, né? Aí a importância também aí da psicologia, porque mostra que, como o Carl Gustav Jung disse lá atrás, que a gente pode elaborar a nossa realidade através das nossas criações, da nossa arte, do nosso produto social, do nosso produto artístico social, e elaborar isso no nosso inconsciente, né? Trazer isso para a consciência, né? Como diria a psicanálise, Freud e o Dr. Jung, trazer isso para a consciência por meio da cinematografia, das obras de arte e das nossas produções artísticas, que tem um teor sociológico e filosófico que a gente, nas academias, nas universidades, a gente não conseguiu totalmente solucionar isso, mas a humanidade precisava que isso fosse solucionado antes que a gente conseguisse essa resposta filosófica e sociológica a nível da sua consciência, ao nível da sua psicologia, ao nível do seu funcionamento, da sua manutenção, até por uma questão de higiene psíquica. A gente tem que se livrar do lixo, do que não foi
do que está errado na nossa mente, no nosso comportamento, e naturalmente, como se a gente fosse um organismo pensante, a gente fez isso antes da teoria e antes da filosofia acadêmica e dos sociólogos e da academia. Então isso é uma grande sacada de como a própria humanidade é um organismo pensante, psicológico vivo que precisa se equilibrar e fazer a sua homoêstase a partir de si mesma, a partir das suas criações, antes mesmo que a filosofia ou que a nossa sociologia solucione esses problemas. Ela faz isso automaticamente, né, como um organismo vivo em movimento, né? Isso é muito bacana. Então, e foi feito aí nos filmes dos super-heróis. Os super-heróis nos salvaram antes da filosofia, e antes de nós mesmos e das nossas ciências e da nossa filosofia, os super-heróis nos salvaram, assim como nos salvam nas revistas em quadrinhos ou na televisão, os super-heróis nos salvaram antes dos nossos dilemas filosóficos. Então fica aí essa grande insight, essa grande sacada sobre esse cosmos, sobre essa cosmologia, esse organismo humano vivo de produzir as criações artísticas e nelas espelhar os seus maiores dilemas sociais, os seus maiores dilemas da civilização, assim como foi feito lá atrás em Homero, em Ilíada, ou em Dante Alighieri, na época medieval, em todas as obras artísticas, superando através do imaginário, através do inconsciente, o seu tempo e os seus dilemas e os seus conflitos, antes que a gente possa fazê-lo de maneira escrita, de maneira teórica ou maneira racional e acadêmica, dando novamente um puxão na orelha do nosso racionalismo, de que sempre esse organismo pensante que é a humanidade, que é o mundo, está na nossa frente, antes da gente conseguir colocar tudo no papel, a humanidade elabora isso antes. A psicologia humana coletiva acaba elaborando isso antes. Então essa foi a nossa grandiosa análise aí sobre a psicologia e a sociologia dos Vingadores aí no nosso tempo. Dê o seu like, faça o seu comentário, bota a boca aí no trombone e fale o que você achou dessa análise, se você viajou grandezão como a gente viajou aqui nessa análise sociológica dos filmes dos Vingadores e das obras Nerd Geek na atualidade. Nós vamos continuar a fazer os nossos posts com novas análises sociais, psicológicas, filosóficas do nosso inconsciente e desse inconsciente coletivo da humanidade toda em torno das obras Nerds Geeks e da cultura popular, dos filmes, etc., nos nossos próximos posts. Fica o convite para você assistir o primeiro vídeo da análise do filme, que foi o vídeo 1 e 2, que ficou separado desse post agora, ficou um pouco mais largo, um pouco mais grandezinho das nossas análises. E aí você está convidado, dê o seu like, aperta lá no sininho, faz o seu inscrito, para que mais pessoas viajem nessa grande viagem aí sociológica e psicológica que a gente conseguiu promover em torno desse tema dos nossos tempos aí pós-modernos, da atualidade. Abraços, até o próximo post. Ficamos assim.